Quantas vezes na sua vida você já ouviu alguma dessas frases? Ah, você sente demais. Ih, você dramatiza tudo. Você é exagerada. Você é intensa demais, ninguém aguenta isso. Talvez você tenha ouvido isso na sua família, dos seus amigos, de até pessoas com quem você se relacionou. O pior, de profissionais que deveriam te acolher. E aos poucos, sem perceber, você começou a acreditar que existe mesmo algo errado em sentir forte, em amar muito, em não saber ser morna. Começou a tentar controlar o choro, amenizar o sorriso, diminuir as suas reações, se policiar em cada palavra, com medo de ser demais outra vez. Mas hoje eu quero te convidar a abrir um espaço interno para uma outra possibilidade. E se o problema nunca foi você sentir demais? E se o problema for ter tentado a vida inteira encaixar uma alma profunda em relações, lugares e pessoas rasas demais para te conter? Eu sou a voz por trás do Alma Sombria e Sagrada, um espaço para almas intensas, antigas, profundas, que já cansaram de ouvir que são sensíveis demais, dramáticas demais, difíceis demais. Aqui a gente fala de shadow work, relacionamentos intensos, laços kármicos, dor, cura e espiritualidade sem romantização. Não é um canal para quem quer anestesia, é um canal para quem sabe que por mais que tente, não consegue desligar o sentir. Se você já se olhou no espelho e pensou que talvez a sua intensidade fosse um defeito, respira fundo, porque esse vídeo é um lembrete de que você não está quebrada. Você só vive num mundo que banalizou a superficialidade. Quando eu falo de alma intensa, eu não estou falando de alguém que faz escândalo por qualquer coisa, ou que usa a palavra intensa como desculpa para machucar os outros. Eu estou falando de alguém que sente profundamente, alguém que se afeta com o que vê e com o que ouve, alguém que percebe nuances que ninguém percebe, alguém que tem um radar emocional muito sensível, alguém que se conecta com as pessoas em camadas que vão além do óbvio. É aquela pessoa que entra numa sala e mesmo em silêncio, ela sabe exatamente quem está mal, quem está fingindo estar bem e quem está carregando algo pesado. É quem se apaixona não só pelo sorriso, mas pela história por trás dos olhos. Quem não sabe gostar um pouco, ou é muito ou não é. É quem fica dias pensando numa frase que ouviu, num olhar que recebeu, num gesto que ninguém notou. É aquela alma que vai dormir e continua processando o dia, criando cenas, conversas imaginárias, tentando entender o que sente. E num mundo treinado para viver no automático, apertando curtir, pular, próximo, gente assim incomoda. Porque gente intensa é um lembrete vivo de que sentir ainda é possível. Só que você não cresceu ouvindo isso. Provavelmente o que você ouviu foi outra coisa. Quando chorava diziam, para com isso, não é para tanto. Quando se empolgava, falavam, calma, você é tão exagerada. Quando sofria por algo que ninguém considerava importante, o comentário era, você é dramática, faz tempestade num copo d'água. Talvez até elogiassem a sua sensibilidade num dia e no outro dia usassem isso contra você. Você é muito sensível, tudo te afeta, isso cansa. A mensagem que isso imprime devagar no seu mundo interno é uma só. Do jeito que eu sinto está errado, eu preciso sentir menos para ser amada. Se eu quiser ser aceita, eu vou ter que diminuir o volume do meu coração. E assim você começa a praticar um tipo de automutilação emocional que é invisível, né? Você não corta o corpo, mas você corta a expressão. Você engole o choro, ri quando não tem graça, finge que não doeu, faz piada com a própria ferida. Por fora parece adaptada, por dentro vive uma vida que ninguém tá vendo. Só que tem um detalhe.
A sua intensidade não some porque alguém mandou. Ela é uma força da alma. Ela só procura outros caminhos para aparecer. Quando você não tem espaço seguro para sentir, a intensidade pode se manifestar de formas que te machuquem. Por exemplo, um apego exacerbado a pessoas e situações, crises emocionais que ninguém entende, explosões de raiva depois de muito engolir coisas, a ansiedade constante porque nada é neutro para você. Ou então um desligamento completo, você desliga, se fecha, se endurece. Tudo isso para não sentir mais nada. Às vezes você pensa, pronto, agora eu fiquei frio e não sinto mais. Mas a verdade é que você sente, e sente muito. Só que agora, tudo isso foi empurrado para a sombra. É como se você tivesse um oceano por dentro, mas vivesse o tempo inteiro tentando fingir que é só uma poça d'água. Por isso é tão importante fazer uma distinção honesta. Intensidade saudável não é a mesma coisa que intensidade descontrolada ou autodestrutiva. Intensidade saudável é quando você sente, mas se responsabiliza pelo que sente. Se comunica em vez de explodir. Chora, mas também se acolhe. Ama profundamente, mas não se abandona por causa disso. Usa a sua profundidade para criar, servir, trabalhar, se conectar. Ela é força de vida, é combustível para a espiritualidade, para a arte, para projetos, para relacionamentos de verdade. Já a intensidade autodestrutiva é quando você se abandona completamente por alguém, usa o sou intensa mesmo para justificar, por exemplo, um ciúme doentio, uma falta de limite, um desrespeito. Se agarra a relações que já te provaram 1000 vezes que não te servem, que só te ferem. Transforma cada sensação em um fim do mundo. A sua missão não é virar calma no sentido morto do termo, não é virar pedra. É transformar a intensidade em consciência, não em caos. Porque caos constante não é profundidade, é dor sem direção. Agora vem a parte mais incômoda e libertadora também. Muitas vezes o problema não é você sentir muito, é o contexto em que você está tentando viver. Você tenta ser verdadeira num mundo que foi treinado para ser performático. Você tenta ser leal num mundo em que acha normal sumir, reaparecer, brincar com o sentimento dos outros. Você tenta conversar sobre as suas emoções com pessoas que mal sabem dizer estou triste. Tenta construir vínculos profundos com quem só sabe viver de contatinho, conversa vazia e relacionamento descartável. É natural que nesse ambiente a mensagem que você receba seja você é demais. Porque em comparação com um padrão raso, profundidade parece exagero. É como colocar o mar do lado de um copo d'água. O copo vai dizer que o mar é um absurdo, exagerado, perigoso demais. Mas o problema não está no mar. O problema está em querer que o mar caiba dentro do copo. Em algum momento da sua história, talvez você tenha começado a se pedir desculpas por quem você é. Desculpa por falar demais, desculpa por amar demais. Desculpa por me importar demais. Desculpa por chorar, desculpa por ter ciúme. Desculpa por ter necessidades. Você começa a se moldar para caber. Se moldar para caber em pessoas que não se questionam. Você faz terapia, estuda, busca entender, enquanto tem gente que te machuca sem nunca olhar para a própria sombra, mas ainda assim consegue te convencer de que a problemática é você. Isso é uma inversão cruel, porque quem pensa, sente, questiona, se trava, reflete, costuma carregar mais culpa do que quem anda pela vida no modo automático. Então deixa eu te dizer, com todo respeito e firmeza, você não tem que se desculpar por sentir. O que você precisa é aprender a escolher melhor onde e com quem você derrama a sua intensidade. Em vez de se perguntar como eu faço para ser menos intensa,
Tenta começar a se perguntar com quem eu tenho dividido a minha intensidade? Em que tipo de ambiente eu me coloco? Que tipo de relação eu tenho aceitado, sabendo que me pede para ser menos do que eu sou? Uma alma intensa mal acompanhada é um convite constante ao abandono, ao autoabandono. Mas uma alma intensa bem acompanhada em ambiente certo é força de cura, é força de criação, é força de transformação para ela mesma e para os outros. Você pode escolher pouco a pouco, sem cobrança, direcionar essa força para a sua espiritualidade, para a sua arte, para o seu conhecimento, para os seus projetos, para as suas relações em que a profundidade não é assustadora, mas bem-vinda. Não é sobre parar de ser demais, é sobre parar de ser de menos para caber no pouco dos outros. Se esse vídeo está apertando alguma parte de você, talvez seja a parte que por anos tentou se calar. A parte que acreditou que se sentisse menos, se amasse menos, se entregasse menos, seria finalmente amada. Eu não estou aqui para alimentar a fantasia de superioridade, não. Você não é melhor do que ninguém porque se considera profunda. Mas você também não é menor porque sente em profundidade. Você só é diferente de um padrão emocionalmente anestesiado que já virou norma. A diferença, ser diferente, não é defeito. Diferença é chamado. Chamado para viver de um jeito que faça sentido para quem você é, não para quem esperam que você seja. Se em algum ponto da sua vida você começou a acreditar que a sua intensidade era um problema, eu quero que você guarde pelo menos uma frase desse vídeo. Você não é intensa demais. Eles é que são rasos demais para reconhecer a beleza da sua profundidade. Isso não é licença para machucar ninguém, é um convite para parar de se machucar tentando caber em formas pequenas demais para você. O alma sombria e sagrada existe para ser um lugar onde sentir muito não é motivo de vergonha, mas ponto de partida para um caminho mais consciente. Se essa mensagem ressoou com você, deixa um like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquela alma intensa que vive tentando ser menos para ser aceita. E eu quero que você me conte nos comentários, sem expor ninguém, em que momento da sua história você começou a acreditar que ser intenso era um defeito. Às vezes escrever isso é o primeiro ato de coragem para devolver a sua intensidade para o lugar onde ela sempre deveria ter estado, não como culpa, mas como dom.